Olá para você que está em casa ouvindo hoje o nosso programa Serviço Social em Casa. Hoje a gente tem conteúdo novo, conteúdo do bom e temos 3 convidadas muito especial. E hoje a gente vai estar começando com a nossa primeira convidada chamada Liciane, ela que é de Piracuruca. Ela vai estar falando a questão das mediações em jogo. As questões das mediações em jogo. O trabalho sobre as mediações nas suas interconexões torna-se um processo fundamental para superar a representação fenômica parcial, colocando-a criticamente e articulando uma ação estratégica, seja na relação pessoal, assistente social, instituição ou usuário, seja numa dinâmica mais completa de desenvolvimento e envolvimento de outros atores e redes, o que posto mudaram também a representação das mediações nas questões. Esse processo que os profissionais precisam elaborar instrumentos dinâmicos da documentação para captar as relações em jogo, como o uso de observação diários, programas de informática, grafos, genogramas, sociogramas, destacando-se a percepção dos usuários em contraposição àqueles da instituição e dos próprios técnicos. Assim, vão se constituindo ao mesmo tempo mediações e redes que possam se expressar no mapa de redes do sujeito, sejam individuais, sejam coletivos. As mediações das relações de trabalho da família, da cultura de gênero, de raça, vão se revelando nas suas dimensões teóricas e estratégicas. A descoberta da trama consiste justamente em situar as relações do sujeito no cotidiano e na história, fazendo com que sua trajetória seja ao mesmo tempo compreendida a situação. Muito obrigada, Luciane. Muito interessante que você falou. E para se compreender essas questões da mediação em jogo, o assistente social faz necessário, ele faz uma espécie de mapa da trama da mediação em rede. Como vocês podem ver aí do lado, eu fiz uma espécie de organograma para vocês compreenderem melhor. E eu trouxe vários pontos dentro deste mapa para a gente compreender toda essa trajetória. O primeiro ponto que eu trouxe foi o tempo histórico do sujeito vinculado ao tempo histórico social. Toda aquela trajetória que ele percorreu, que ele viveu, datar toda sua trajetória, seus meios de vida, analisar também a questão cultural, que é o invisível, né, nas crenças, no que ele acredita, a sua cultura, aquela cultura que ele está envolvido. Analisar também a questão política, os governos, por exemplo, e também está analisando o meio econômico, de como ele vive, o desemprego. Tudo isso se faz necessário analisar para compreender toda essa trajetória, toda essa questão de tempo histórico. E isso tudo, claro, datando cada coisinha direitinho. E um outro ponto que eu trouxe também foi as consequências e trajetórias. Durante a trajetória do indivíduo, ele vai passar por vários processos. Temos assim, para pontuar a questão de preconceito, a questão também de ele se sentir inferior, até mesmo pela a cor da pele, e vem também dentro das rupturas, a culpabilização, quando tem dentro da família uma mulher que é espancada ou agredida, digamos assim, o agressor faz com que ela se sinta culpada por ela estar sendo agredida. É uma comida que ela não fez bem feita e ela acredita. Por ela não ter feito aquela comida bem feita, ela merece apanhar. Envolvendo também dentro das ruptura familiar, uma mãe que vai-se embora, que deixa a família, ou um pai que abandona. E isso tudo ali, ela vai mexer de alguma forma com aquele sujeito. E isso tem que ser analisado. E também situar as opressões, situar que tipo de opressão aquele indivíduo ele está sofrendo. Se é agressão, se é algum tipo de violência, tudo aquilo ali tem que ser situado. A gente tem que analisar aquelas opressões que o indivíduo está vivendo. E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, a gente tem que sempre valorizar o ponto de vista do sujeito. O que ele tem a falar, o que ele pensa é importante, sim. É muito importante para a gente compreender todo aquele contexto dele. Ninguém é autossuficiente a ponto de não aprender até mesmo com o usuário, com a pessoa que vai atrás de uma assistência social, ele pode também estar ensinando.
Agora temos a Milena para brilhantar aqui a nossa conversa, falando da temática do processo de desenvolvimento dos atores ou sujeitos na ação e a configuração do enfrentamento das forças em presenças. Essa fragilização, ela resulta, por exemplo, na rejeição da família, dos amigos, onde ela vai se manifestar pode se manifestar em drogadição ou doença mental, onde vai implicar numa estratégia voltada tanto para relações familiares, em que se indicam comparar relações de instituições com a garantia dos direitos sociais, com a cultura. Assim, o enfrentamento de uma questão de drogadição pode ter um encaminhamento estratégico, que vai ser da seguinte forma, que vai ser com consumo de drogas, rejeição, abandono da família, rede familiar, relações de solidariedade, políticas de atendimento, garantia de direitos, imaginário de droga, atividade laboral, implica o envolvimento dos atores, que vão dar suporte tanto à compreensão da questão, como à mudança de trajetória dessa pessoa, desse sujeito. O processo deve ser coordenado estrategicamente para implicar familiares, vizinhos, grupos de autoajudas, políticas, defesa de direitos, sendo de modo algum linear, mas comutativo. Pode sofrer dores. Esses sujeitos, eles não são isolados, como vimos. As forças de enfrentamento das questões vão se estabelecer em mediações complexas que vão se implicar as redes primárias e secundárias, os patrimônios, os agenciamentos, conhecimentos e recursos institucionais, no processo de perdas e ganhos, oportunidades e desafios, onde vai contar com um quadro de seguinte articulações multideterminadas das mediações em um jogo nas intervenções sociais, onde vão ser redes culturais, identidade de identificação, redes políticas, organização, cidadania, direitos sociais, redes familiares, afetivas, assim como eu falei no começo, apoio, oposição, trabalho de atividade, sobrevivência econômica, rede de solidariedade, apoios sociais, psicossociais, intersubjetividade, interinstitucionalidade, onde eles vão estar todos juntos para fazer uma estratégia de fortalecimento do usuário, com trabalho social, onde eles vão estar articulando essas mediações, nas redes que tiverem, né? Então, a construção das estratégias, ela vai favorecer no processo, no projeto de vida do sujeito, daquela pessoa, no sentido de buscar o que ela quer e poder construir a partir das forças que foram dispostas a elas, de todas essas redes que foram disponibilizadas para elas, através de construção de apoios, onde vão ser mobilizáveis na conjuntura, em confronto com as oportunidades, as forças que fragilizaram isso tudo, né? A articulação, ela vai apoiar oportunidades, refere-se também a um projeto coletivo, na estratégia de trabalho com movimentos locais a partir da experiência dos séries. Pode ter um processo assim construído, troca de experiências, adequação técnica aos interesses e necessidades dos grupos, dinâmica das articulações, apoio a minoprojetos, organização, autodeterminação e cidadania. Eles vão construir um cidadão. E agora, para encerrar a nossa conversa, a gente vai estar ouvindo a Analine, que ela também é de Pedro II. Ela vai estar falando da dinâmica do trabalho das mediações e construções das estratégias. Com você, Analine. A dinâmica do trabalho de mediação e a construção de estratégia. A construção de estratégia, elas vão ocorrer através das possibilidades que vão surgindo. Seja através dessas contradições que existem na sociedade, através das redes e da mediação que esse profissional realiza, no momento que ele vai intervir, que ele vai se aproximar de alguma problemática, ele quer conhecer de fato o problema daquele indivíduo, daquela família. Quando ele se aproxima da singularidade,
da universalidade, da particularidade, ele já vai planejando, construindo que estratégia ele vai utilizar. O autor, ele fala que a construção mesmo das estratégias, elas vão ocorrer através da correlação de forças, hegemonia contra hegemonia, aquele confronto de interesses, quando se tem aquela resistência, até mesmo aquela questão de pressões que o usuário realiza ao profissional, realiza ao Estado, à instituição, é onde, de fato, ele vai construir estratégias de mudança para aquela realidade. Quando se tem as pressões, a dinâmica da sociedade, que a sociedade ela é muito dinâmica, está em constantes mudanças, isso vai, de fato, influenciar nas estratégias que o profissional ele vai criar. Por isso a importância do profissional estar sempre se reatualizando, se informando, a questão dos conflitos, essa perda e aquisição de patrimônios, rupturas e continuidades, que vai ter a superação de relações fragilizadas, de opressão, discriminação, exploração, enfim. Quando o profissional ele vai construir estratégias de mudança, ele está construindo um projeto de vida de um sujeito. Então, é importante que leve em conta o que ele busca, o que ele quer construir. Já é que, até mesmo no projeto do profissional, fala muito na questão da autonomia do sujeito. Então, nessas estratégias, o seu objetivo é que ele possa se reproduzir-se na sociedade, que ele tenha autonomia. Chegamos ao final do nosso programa e eu quero agradecer a você que ficou aí até o final com a gente. Muito obrigada. E também as meninas que falaram de forma clara e simples. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Então, fique com Deus e até a próxima. Beijo!